Toda mulher um dia já foi uma menina. Toda menina já se inspirou em uma mulher. Mãe, professora, babá, dançarina, médica, astronauta, atleta, engenheira. E de sonho em sonho, sua trajetória foi sendo construída. Acertos e erros, desafios, dilemas, receios, estratégias, conquistas e celebrações. Série Mulheres. Toda mulher tem uma história. Olá, sejam todos bem-vindos em mais um podcast da série Mulheres. E hoje eu trouxe uma convidada especial. Especial em todos os sentidos. Especial porque é parceira, especial porque é amiga da casa, especial porque é autora da editora Líder, especial porque faz parte da série Mulheres, especial em vários termos. Então, hoje ela está aqui com a gente para falar um pouco de constelação, para falar um pouco de família, para falar um pouco de vida e entrega, mas entrega com propósito, entrega com qualidade, isso faz toda a diferença. Hoje eu trago para vocês a querida Josimeda, para você conhecer um pouco da história dessa mulher maravilhosa. E Seja aí, bem-vinda. obrigada. Gente, prazer, sou Josimeda, terapeuta consteladora e professora de constelação familiar, trazendo para esse mundo sistêmico muito mais propósito, como a Andrea disse, porque de nada adianta a gente curar muitas pessoas, curar o mundo inteiro, se a gente não olhar para a própria família. Portanto, você vai ver o meu lema: famílias não são descartáveis e nunca serão. Bacana, bacana, mas que delícia, né? Tá aqui pela primeira vez no Pela podcast. primeira vez, ai que delícia! Série Mulheres. Eu achava que você já tinha vindo. Não vim, acredita? Que louco isso, né? Na hora certa. Meu Deus! E olha, gente, que delícia! Olha o que eu tenho aqui na minha mão. Pois é. A Josi participou desse projeto Lean, que a gente acabou de lançar para homenagear a constelação familiar, e ela participou como apoio na nossa curadoria. E é um apoio que a gente recebe com muito carinho, né? Isso faz toda a diferença, né, Josi? Faz toda a diferença, porque quando você me trouxe o livro, falei, nossa, tem tantas possibilidades dentro da nossa escola, com as nossas alunas também foi o que aconteceu. 10 alunas vieram para o projeto e elas ficaram encantadas com colocar a própria história para essas páginas e foi demais. E é uma grande imersão, né? É, Eu falo que a escrita é uma grande imersão. sim, Quando você entende o significado da história e da escrita, ela se torna terapêutica. exato. Dentro de um conceito de realmente escrever, Sim. passa a ser parte daquilo que você quer entregar também, Exato. né? E essas convidadas, elas nem eram escritoras. Sim. Elas se descobriram em meio a tantas palavras. Nós criamos um grupo, então nós ficamos em 11 dentro desse grupo, durante o ano passado todo, olhando para as nossas dores e transformando isso em capítulos para ajudar outras mulheres também. Ai, que lindo, que lindo. Esse livro tá lindo, tá Tá maravilhoso. lindo. As histórias são sensacionais, são relatos reais, né? Sim, Nós falamos tanto de constelação familiar, mas na prática, o que que realmente a gente traz através da constelação, mas como mudança de vida, sim, né? Porque é essa prática que traz para nós toda a parte científica. Olha, é sim. real, existe, funciona, traz resultados, e é isso que a gente tem visto no mercado, né? É, porque quando a gente fala científico, tem algo, foi testado, vamos de novo, foi testado, aconteceu o mesmo resultado, foi testado de novo, mesmo resultado, vira científico. Então, dentro da constelação, quando a gente pega todas essas leis que o Bert traz para a gente, é por conhecimento de campo mesmo. Dentro do consultório dele, ia uma pessoa e reclamava da mãe. Quando reclamava da mãe, tinha uma sequência na fala dela em acontecimentos da vida. Se depois outra pessoa reclamasse da mãe e visse a mesma sequência, isso se repetisse, virava ciência, ciência sistêmica. Coisa mais Ai, linda, é né? demais, né? É demais. Mas, Josi, falar sobre você é falar sobre família, É, é né? Falar sempre. sobre você é trazer sempre esse viés de Sim. condução, de família, de entrega, de casamento, filhos. Fala quem é a Josi enquanto família. Eu vou falar o que você me escreveu na criação do meu capítulo. Josi, a gente se conhece há tanto tempo, exatos 8 anos, e eu não sabia dessa sua história de vida. É isso, é trazer à tona
quem nós somos até chegar aqui. Porque eu chegar aqui, te garanto, 2026 é fácil. Agora, quando a gente olha o que foi esse caminho, é o que vai inspirar outras mulheres. Eu estou criando um clube de mulheres, mães, para que elas também possam fazer o que é preciso na profissão delas, mas não deixar a família de lado. Porque você já não viu? Tanto de mulher, de mãe que se culpa por estar tendo sucesso no trabalho e está deixando a família. Está tendo sucesso dentro de uma empresa, grandes CEOs, e elas não conseguem ter um casamento bom, cuidar da própria saúde. Os filhos ficam cobrando ou elas se cobram. Eu acredito que a constelação vem para isso. Esse equilíbrio entre eu sou mulher, sim, mas eu venho de uma família. Quando eu venho dessa família, o que que eu trago junto comigo para me dar essa força? Quando me dá essa força, eu me empodero, e não é aquele empoderamento que a gente ouve por aí, mulher tomar o lugar do homem, não, não é isso. Quero muito ser cuidada por um homem e é isso que acontece. Aí, quando a gente olha e sou empoderada de quem eu sou e de onde eu vim, eu posso ir para o mundo. E aí eu trago esse mundo até mim do jeito que eu quero. Ai, que bacana, Josi. É bom demais, né? Quando a É, gente consegue fazer essa conexão, é diferente, a gente entrega muito mais. muito mais, é Porque mais leve. no final do dia, o que conta não é a cadeira executiva, Não, não é quem você é, se você é CEO, presidente, diretora. No final do dia é você se exato, reconhecer exato. e entender o seu lugar. E não precisar colocar máscara todos os dias para sair de casa. Sim. Tem dia que eu tô mesmo, eu pego o meu cabelo, coloco para cima e gravo do mesmo jeito. Ah, é bom se arrumar? Maravilhoso. Só que tem dias que não dá. Para quem não me conhece, eu sou uma mãe atípica. Eu tenho uma filha com autismo de 21 anos e uma com síndrome de Down de 1 aninho. O trabalho é gigante, ainda com duas no meio do caminho que dão trabalho como qualquer criança. Então, ser uma mãe atípica tem isso, isso, isso e isso, para depois, só depois, eu olhar para as outras coisas. Só que a vida não é assim. Ela acontece simultânea. Eu posso só ser uma mãe atípica e ficar lá nas redes sociais. Sou mãe atípica, eu tenho dificuldade. Não, a minha empresa não para, a minha escola não para e a minha missão não para. Então eu prefiro ser uma mãe de 4 meninas e uma empresária, uma professora e uma consteladora. Ai, É que mais legal. fácil. É mais fácil e é É, aquilo que você, na realidade, abraçou, exato. Eu não é? escolhi, Você escolheu. Então eu escolhi. falo que quando a gente escolhe, faz toda a diferença. Você entende quem é, o que entrega, e isso faz parte do nosso contexto Sim, de vida, sim. né? Eu falo que a gente fala muito mais sobre. E a gente estava falando agora há pouco, antes de iniciarmos o podcast, sobre, e eu quero trazer esse tema porque eu acho que você fala muito bem sobre isso, sobre a gente não esquecer a nossa menina. Exato. Porque é o lado responsável que atua muito, que é o nosso lado maduro, o nosso lado adulto, as responsabilidades, e mas também tem a nossa criança. Sim. E o que você me fala sobre isso? Bom, se a gente for olhar para a criança ferida lá do passado, eu te convido a olhar o que mais te irrita no seu dia a dia. Seja dentro da sua casa, no seu trabalho, eu vou falar de trabalho daqui a pouquinho, é onde ela mais grita, no seu relacionamento com os seus filhos. Por quê? Quando essa criança, ela fica guardadinha lá no passado, ela procura uma forma de emergir, mas ela não te avisa com antecedência. Sabe o que ela faz, André? Ela grita. E quando ela grita, você ou ouve ou ela vai fazer com que outra pessoa do seu convívio profissional, pessoal, social, venha gritar através dela. Gritou através desse convívio, você vai ter que ouvir. Em casa, você ainda pode escolher. Ai, fez birrinha, não vou falar com a minha mãe, não vou falar com meu marido, não vou falar com os meus filhos. Você até pode. Mas no trabalho, sempre vem alguém com comportamento igual ou parecido daquele seu problema da infância que foi guardadinho em uma gestalt de memória para te proteger. Só que quando vem esse gatilho, a criança fala: agora alguém vai me ouvir, quer ver? Vou gritar mais alto. Vem alguém do seu trabalho que vai ter esse comportamento para olhar para dentro de você e falar: Andréia, me olha, eu estou aqui. Só que quando você olha com carinho e acolhe. Fala: agora sou eu, Andréia, adulta, quem está no comando. Pode contar comigo. Aí a criança para de gritar.
Que bacana, né, Josi? E quando a gente fala do mercado corporativo, Sim, trazendo todo esse contexto, eu assisti recentemente o filme O Diabo Veste Prada, né? sim. Eu gostei do um, gostei muito do dois. E algumas coisas me chamaram a atenção no filme, né? Me chamaram a atenção em relação à postura de uma mulher 70 a mais na Sim, liderança, sim, né? E estratégica, com uma visão que muitas vezes ela não sabia o que aconteceria, mas ela se posicionava sim, sabendo que o que ela queria. Então, ela nunca estava perdida dentro do contexto, sim. por mais que ela não soubesse a resposta naquela hora. Mas ela tinha algo para entregar. Tinha, ponto. E uma outra que estava ali realmente disposta a fazer e disposta a fazer com que as coisas caminhassem de uma forma fortemente a dar o resultado a essa mulher de 70 a mais, Sim, né? Não porque ela queria a aprovação dessa mulher, mas porque ela de verdade queria mostrar quem ela era e quem ela se tornou. sim. Então, assim, o filme, no meu ponto de vista, foi sensacional. E uma das falas que ela trouxe no filme, que foi na realidade a Andy, né, que é a Andrea, no filme, ela trouxe o seguinte, ela falou dessa nossa geração, e isso me preocupou, porque nós estamos trazendo um filme que demorou para Muito sair tempo, esse né? volume 2, né, essa segunda edição, Sim, mas a segunda edição se preocupou em trazer a visão e a lente de uma mulher 70 a mais, a tá. visão e a lente de uma mulher 40 a mais e a visão e a lente da juventude. Então, esses 3 pontos me chamaram muita atenção, que é o que a gente está vivendo hoje, Olha que sistêmico. né? Total. E é o que a gente vive hoje dentro do corporativo, né? A gente sempre está buscando realmente pessoas que se conectem com pontos Sim. importantes de entrega, de responsabilidade, de fases de melhoria na sua vida, mas que queiram isso, que queiram estar ali, que queiram fazer aquilo. E aí, onde está essa vontade genuína? E como fazer isso despertar, né? E aí me lembra o que você acabou de trazer, 9 crianças feridas, né? Que Exato. o Enneagrama Que o traz. Eneagrama traz. Ele traz esse viés de olha para cada um com individualidade. Agora imagina, se a gente está falando de constelação, além da gente ter esse viés de 9 possibilidades, eu tenho 9 sistemas dentro disso. E esses 9 sistemas, eles precisam ser olhados na linha do tempo. Você me trouxe uma linha do tempo agora. Jovem, maduro e já 70 a mais. Como que eu olho isso dentro do mesmo ambiente corporativo? Se não, como que foi visto isso dentro do sistema? Como esse jovem se colocou dentro do sistema? Olhou? Tem pertencimento? Tem um lugar ou está buscando lugar dentro da empresa? Vamos olhar só para pertencimento. Tem lugar dentro daquela casa para esse jovem ou o lugarzinho que ele conseguiu dentro da empresa, ele já vai querer usufruir de tudo que ele não tem nem na casa dele. 40 mais, mesma coisa. Lutou tanto, cresceu, passou pela adolescência, juventude, encontrou uma profissão, foi para o mercado de trabalho e ainda não sabe o seu lugar, e não só lugar de pertencimento, de quebra de hierarquia, de falta de ordem entre os irmãos, e isso vai buscar dentro da empresa, Andréia. Se está com um lugar trocado com os irmãos, eu sou mais nova, mas eu me comporto como mais velha, ou hierarquicamente, mando no meu pai, mando na minha mãe, vai fazer o mesmo dentro da empresa. Você acha que alguém que quebrou a hierarquia com pai e mãe vai respeitar um 70 a mais? Vai mandar nesse 70 a mais. Aí o que que acontece? Está numa empresa, vai vir sim um CEO, um cargo de chefia, muito de 70 a mais para fazer. Olha para os seus pais, volta para o seu lugar de filho, para de carregar esse pai e essa mãe tirando a força deles. Porque quando o seu pai ou sua mãe não tem nenhum comprometimento cognitivo ou físico, eles precisam ter escolha. E não adianta você levar para sua casa e colocar dentro da sua rotina. Pai e mãe idoso, 70 mais, 60 mais, não importa. Precisam da rotina deles. Não é a rotina da sua casa. Josi, mas vai bagunçar tudo. Por que que eles estão morando com você? Ah, mas eu fiquei com dó porque o meu pai faleceu e a minha mãe precisa de alguém para cuidar. Ela pediu? Se não pediu, para de ajudar e tirar a força.
Imagina a loucura que tudo isso, vários sistemas dentro de uma mesma empresa, consegue fazer com um sistema empresarial? Nossa, é uma É loucura, uma né, loucura. Josi? Só que É o por isso que a vínculo não gente é o tem mesmo. tantos conflitos na Tantos. parte da Exato. comunicação, conflitos em todos os contextos de Psicanálise, entrega. transferência e Total, contra-transferência. total, É muito. Eu total. transfiro a minha dor para esse colaborador, ele não me entrega de volta, ou eu transfiro e ele me entrega com contra-transferência. Tem como fazer uma relação de trabalho? Não. Se não for sistêmica, não tem. Precisa ser. Existe ordem dentro da empresa, existe hierarquia, existem ordem de chegada, só que olha que legal. Diferente do sistema familiar, dentro da empresa, se você tecnicamente foi contratado agora, mas tecnicamente você é melhor de quem estava lá há 20 anos, vai ter que ocupar um cargo maior. Só que as pessoas não entendem. Elas não entendem, elas acham que elas acabaram de chegar e beleza, eu tenho, tecnicamente, eu vou para um lugar. Só que quem estava lá há muito tempo vai falar: toma o meu lugar, eu não quero mais. Aí começa toda aquela briga. Sim, acabou de chegar, tem que aprender muito? Fica no teu lugar. Acabou de chegar, é melhor tecnicamente do que quem estava lá? Vai ter que ocupar um lugar bom. Senão, nem quem estava, nem quem chegou agora consegue equilibrar essa empresa. Não consegue, E aí não tem crescimento, né? não tem. Empresa é crescimento. Nossa, que E bacana. não tem vínculo permanente, sabia? Vínculo de família é sempre. Todos que um dia foram gerados pertencem. De empresa, não. É. O de empresa, enquanto tem contrato, se você está devendo para o seu colaborador, se você não pagou o que devia, tem vínculo. Pagou tudo, não serve mais para a empresa, não é o que você precisava mais para aquela empresa. Para aquela empresa, fala a verdade. Não fala assim, ah, a gente está precisando trocar o quadro, só fala, porque a pessoa vai para outra achando que só está fazendo corte de custo. Não. A pessoa precisa saber que ela precisa melhorar nisso, naquilo, senão você não desvincula dela. Ela vai estar sempre pensando em você, Eu falo que são os feedbacks sistêmicos. sempre. A gente tem que dar. Sistêmico pode. Porque feedback é sempre feedback. É, Você já falou, porque vou te dar um feedback, a e pessoa faz assim. ponto, e ponto. Eu falo que é isso que faz toda a É, diferença, né? Você entender o que está faltando. Eu falo sempre que eu vou trazendo todos os pontos que me incomodam, exato. porque quando a gente fala de constelação, a gente tem um campo. Então, Sim, o que te incomoda dentro desse campo? Você vai ter que olhar pontualmente. pontualmente. Exato. E aí eu listo todas as coisas. E aí eu saio conversando com É um a um. isso. Ó, isso aqui me incomoda, isso aqui me incomoda, isso aqui não tá legal, isso aqui tá fora da visão hierárquica que eu acredito. Exatamente. Então, eu acho que quando a gente consegue fazer isso e consegue movimentar, você estando ali na empresa ou não, você já enviou essa mensagem Sim, para esse colaborador para que ele tenha responsabilidade suficiente. você já viu. Acabou. Acabou. Então, isso acontece melhor. Então, acho que quando a gente fala de constelação e traz todo esse contexto, eu acho que a gente tem muito ainda que servir Sim. e trazer É para um esse campo campo. gigante, né, E Andréia? outra, as empresas têm muito que melhorar Sim, através disso. sim. As pessoas precisam, né? A gente tem aí 2026 entram com toda uma questão relacionada à, A à, pró- NR1, né? a própria saúde mental, Sim, né, nesse contexto geral. Então, o sim, que pode ser feito para ser melhorado? O que pode ser feito para ter um resultado melhor? O sim. que realmente as empresas podem fazer para trazer um resultado que verdadeiramente faça com que essa pessoa se conecte com quem ela é e com as entregas que ela precisa ter. Sim. Então, eu falo que é mais do que chegar no horário, é ter resultados que verdadeiramente façam feliz. Nem precisaria chegar no horário se o resultado tivesse sendo entregue. Sim. Não Então, precisaria. te faz feliz? Faz. Então, pronto. Não Exato. adianta você se comprometer a estar lá todos os dias no horário se você não entrega aquilo que Exato. precisa. E você tem que entregar aquilo que você foi contratado. É um Ponto. contrato. Ponto. É. Então, eu falo que é essa a regra, né? Exato. Então, quando a gente fala de constelação, quando a gente fala de vida, quando a gente fala de família, tudo isso a gente leva para cada ponto Sim. e para cada área. Então, acho que falar sobre isso, a gente fica aqui muito tempo, né, Josi? Porque você Mas gosta eu muito. adoro, eu adoro. Se a gente for pensar em NR1, muito tem sido dito para corpo, mente e emoções.
Sim. Corpo, mente, emoções. Só que não adianta olhar se não olhar para a família, porque a pessoa não vai desligar uma chavinha, entrar na empresa e falar, agora eu sou empresa. Aí vai sair da empresa, vai desligar uma chavinha e falar, agora eu sou casa. Não, ela leva sim a família dela onde ela quer que ela vá. E leva sim a empresa para casa. Só que qual a diferença? Eu estou entregue a isso e vou fazer a minha parte dentro desse período de trabalho? Não vai levar. Se você fez o que você foi contratado, vai para casa e faz a sua parte em casa. O problema é que a gente deixa um monte de coisa pingando. Sim. Não deixa. Faz o seu trabalho do dia, fecha a porta e vai embora. Faz a sua entrega em casa, se dedica, mesmo que não seja tanto tempo quanto você gostaria, e volta para o trabalho no outro dia. Carregar que é o problema. Mas a gente vai aprendendo, né, Vamos, Josi? vamos. Eu acho que a gente está evoluindo muito em relação a conhecimento e Sim, autoconhecimento dentro de sim, um contexto que a gente tem muitos aprendizados. E hoje, até mesmo depois da questão da pandemia e sim, todos os conflitos que a gente vivenciou nesse processo, a gente tem muito mais informações sim, em todos os sentidos. Então, eu acho que as pessoas, elas precisam buscar mais, sabe? Elas precisam ler mais. exato. Eu falo sempre isso, né? Eu falo que a leitura, ela nos mantém saudáveis. Um livro te mantém saudável. Então, na minha percepção, enquanto editora, enquanto mulher, enquanto esposa, filha, eu acho que quando você se conecta mais com a leitura, com algo que te faça feliz, com algo, com momentos, né, que traz para você consciência, lugar, sabe, eu acho que isso muda tudo, Muda muda o teu tudo, espaço, muda. né. Então eu falo que nós, dentro desse contexto por inteiro, nós somos vistas como o quê? Nós inspiramos quem? Exato. Né, então eu acho que no final do dia, é saber que se eu pontuei ou se eu falei ou se eu, dei algum tipo de feedback, é porque realmente a gente quer e acredita no potencial daquela pessoa. Senão você já tinha desistido. Sim. Então eu falo que a nossa maturidade faz isso todos os dias, então isso faz com que a gente alcance lugares maiores por isso, Muito porque você maiores. olha muito além do que está ali na frente. Então eu falo que quando você estuda um comportamento, você não olha só o adulto na sua frente, você olha o adulto, você olha a criança, você olha a filha, Isso você ninguém olha tira de todo o você, né, contexto. É Andréia? como contratar alguém. O pessoal, me deixou esses dias para fazer a entrevista de uma menina que seria contratada na empresa, eu passei: "Não, você vai fazer". Ótimo, sem problema. Estou aqui. Estou aqui e lá vai eu. E eu, na realidade, fiz uma entrevista sobre a família dela. Foi uma entrevista que ela nunca vivenciou na vida dela, E porque que na é verdade eu ela. vou trabalhar com a família dela, Vai, Andréia, porque eu vou vai, trabalhar com o sistema da família dela. Então, vai. quem é a sua família, né? Escreve sobre ela para mim, escreve sobre os momentos, né, Lá vou eu especiais com a tua procurar os família. emaranhamentos. Escolhe, escreve para mim sobre tudo isso. E foi ótimo, foi ótimo. Então, Sim, a gente precisa fazer mais isso, né? sim, Porque se a gente não entender com quem a gente trabalha, é muito complicado. é. Eu falo que a gente saiu do momento de dar oportunidades. Para de dar A oportunidade, oportunidade está aqui. Você não tá? vai sair dando nada não. Para de dar oportunidade. Você, na realidade, tem que escolher, Exato. né, que sistema você também quer trazer para Porque estar com é isso, é você. todo mundo ligado. Todos que trabalham ou são parceiros ou que escrevem para a Sim, editora fazem parte desse sistema. fazem, Não é só um livro, é um sistema realmente. sim. E E que tem que estar muda, né? ligado e Tem. muda tudo. Mas, Josi, quero te agradecer. Eu que E eu não agradeço. posso deixar de contar a novidade, né? Que no volume 2 do livro Mulheres na Constelação Familiar, a nossa querida Josimeda sai do papel de apoio e entra no papel de coordenação. Eu acho que isso é muito bacana e faz toda a diferença, né, Ai, Josi? maravilhoso, já foi muito bom, de verdade, ser apoiadora, trazer as minhas alunas ontem na noite de premiação foi maravilhoso, ser reconhecida por elas de uma maneira tão espontânea, eu achei muito incrível. E agora trazê-las enquanto coordenadora vai ser melhor ainda. Você viu que já estão Já. começando a se movimentar, né? Mas é bom demais, É bom, né. E eu é bom. falo que é a chance que você tem também de mostrar para elas
né? O quanto elas podem fazer isso. Sim, Elas não precisam da aprovação de ninguém para escrever sim. a sua própria história, Exato, né? exato. E saber que a gente pode conduzir a nossa história, independente do sofrimento que a gente teve na infância, mas que Exato. você pode conduzir, ressignificar e olhar para a tua história com amor, é importante. Eu acho lindo uma frase que diz: "Tudo bem, tudo o que aconteceu comigo, mas isso acaba em mim. Tem que acabar em mim, Precisa, precisa". precisa. Olha, deixa aqui um espaço para você deixar uma mensagem especial para a gente finalizar. Bom, a mensagem que eu deixo nessa oportunidade linda que a Andreia me deu é: se você ainda insiste em não olhar para alguma coisa que te dói, o caminho é o seguinte: ou você olha daqui a pouquinho, ou você deixa misturar com várias coisas e depois vai ficar maior. Melhor caminho, deixa uma consciência leve. Trouxe esse tema no meu livro, é o título desse meu capítulo. Se tira sua paz, custa caro demais. Então deixa leve. Obrigada, minha Obrigada, amiga. meu amor. Obrigada mesmo por estar aqui com a gente, por fazer parte disso tudo e por fazer parte do meu sistema. Eu que agradeço. Finalizamos aqui mais um podcast da série Mulheres com Josi Meda, nossa apoiadora do livro e coautora do livro Mulheres na Constelação Familiar, e no segundo volume, nossa coordenadora convidada. E caminhamos aqui para registrar um legado lindo da constelação familiar, conectada com mulheres que acreditam nas suas histórias. Até a próxima!